a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos nesse momento para refletir na palavra do Senhor e é uma oportunidade única porque o Senhor ele sempre tem falado aos nossos corações, através do nosso pastor e todas as mensagens que a gente tem ouvido aqui neste canal. Que Deus possa estar abençoando você que está aí nos assistindo e que possa estar me usando neste momento. Vamos ler então o texto da palavra do Senhor, Mateus capítulo 8, vamos ler do 23 ao 27, que diz assim: Certo dia, Jesus entrou com os seus discípulos num barco e disse: Vamos para o outro lado do lago. Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. As ondas inundam o barco! Vamos afogar! Salve-nos, mestre! Está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós glorificamos ao Teu nome porque o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que tem cuidado das nossas vidas. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós queremos te louvar, Pai, neste momento pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, ela venha se cumprir em nossas vidas. Que possamos estar cada dia te buscando mais e crendo e confiando no Senhor. Me usa como instrumento em Tuas mãos para falar, meu Pai, aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esta palavra é uma palavra muito conhecida, mas eu queria trazer uma reflexão sobre ela neste momento. A Bíblia diz aqui, no primeiro versículo que a gente leu, que os discípulos entraram no barco com Jesus. Ou seja, naquela época o meio de transporte ou era em animais, ou era a pé, ou era de barco. E era comum eles atravessarem ali o mar da Galileia e utilizavam sempre o barco ali como meio de transporte. Durante 3 anos da caminhada de Jesus com seus discípulos, com certeza eles fizeram essa travessia muitas das vezes, e muitas vezes foi tranquilo, de boa. Eles entraram no barco de um lado e chegaram do outro lado tranquilo, não aconteceu nada, de boa. E os discípulos, quando Jesus entrou no barco, os discípulos foram também. Os discípulos imaginaram, nós vamos com ele, vai ser uma viagem tranquila, como qualquer outra que nós já estivemos aqui nesse barco. Só que, irmãos, os discípulos não esperavam o que ia acontecer. É tanto que essa passagem ficou marcada na memória dos discípulos, depois ficou registrada por Mateus aqui no Evangelho, e outros, no Evangelho de Marcos também fala, porque eles registraram, porque aconteceu algo que fugiu do comum. O comum era que eles iriam atravessar o barco e a viagem seria tranquila, mas naquele dia não foi tranquilo. Aquele dia eles ficaram perplexos com o que aconteceu. Eles se surpreenderam com o que aconteceu, porque a Bíblia diz que de repente vem uma violenta tempestade e bateu sobre o mar, e o barco começou a encher de água.
E às vezes a gente começa a refletir aí, porque foi algo assim de repente. Como nós estamos vivendo hoje nos nossos dias uma pandemia, ninguém imaginava que iríamos estar vivendo como estamos vivendo hoje, tendo que ficar em casa, tendo que se distanciar das pessoas que amamos. E quando nós projetamos, o final do ano de 2019, projetamos 2020, nunca que passou, que poderia acontecer uma coisa dessa, que como estamos vivendo hoje. Assim como os discípulos ali foram pegos de surpresa, porque de repente veio aquela tempestade assim do nada. Eles não estavam esperando. E se a gente para refletir, eram homens experientes ali que estavam com Jesus, homens que eram acostumados a velejar. Tinha ali pescadores que tinham uma grande experiência em embarcações, mas eles foram pegos de surpresa e de repente veio acontecer aquela tempestade. E a Bíblia diz que enquanto estava aquele mar revolto, aquela tempestade, o barco se enchendo d'água, os discípulos eles começaram a se desesperar. E aí o que é que acontece? Eles ficaram sem saber o que fazer, porque eles não estavam preparados para aquilo, eles não estavam preparados para que viesse aquela tempestade, e eles ficaram desesperados. Só que enquanto eles estavam desesperados, Jesus estava dormindo. Olha que interessante. E aí o que é que eles fizeram? Não, vamos acordar Jesus. Jesus está no barco, está dormindo, vamos acordar ele. E eles foram até Jesus e começaram a sacudir: Jesus, salva-nos, nós vamos morrer. Não deixa que a gente morra, Senhor, nos socorre. E então o Senhor Jesus, quando acorda, pergunta para eles: onde está a fé de vocês? Ó homens de pouca fé, cadê a fé de vocês? Cadê a fé? E aí Jesus levanta e repreende o vento, repreende o mar, e a Bíblia diz que segue-se grande bonança. E aqueles homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que é que acontece, irmãos? A gente começa então a refletir no sentido de que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Os discípulos estavam ali, mas a presença de Jesus, o fundamental ali é entender que Jesus estava no barco. Ou seja, a presença de Jesus estava ali. Os discípulos não estavam sozinhos. Só que a presença de Jesus no barco não impediu de que a tempestade viesse. Não impediu que a tempestade viesse, batesse sobre o barco e quase ia a pique, quase afundava. A presença de Jesus não impediu que isso acontecesse. E o que a gente começa a refletir também nesse sentido: não é porque você é cristão, que você serve a Deus, que você não pode ser surpreendido com coisas ruins. Não é porque, eu sirvo a Deus, eu estou sempre na igreja. Você tem que entender que você também é um ser humano como qualquer um outro, sujeito às mesmas coisas que outra pessoa está sujeita, porque nós vivemos nesse mundo, eu e você, nós vivemos nesse mundo, estamos sujeitos às mesmas coisas. O sol, ele brilha para todos, a chuva quando cai para todos, e nós estamos sempre sujeitos em algum momento, enfrentarmos uma situação que a gente não está esperando, como os discípulos não estavam esperando. Para eles, a viagem seria tranquila: Jesus está conosco, estamos no barco com ele, vai ser tranquilo como foi das outras vezes. Mas às vezes não é assim. Às vezes nós somos surpreendidos, e às vezes acontece isso na vida de muitas pessoas. Quantas vezes as pessoas são surpreendidas com uma enfermidade que não estava esperando, ou às vezes você sofre uma decepção muito grande que você não estava esperando. Às vezes uma pessoa que você muito ama te decepciona. Tem pessoas que não conseguem, fica sem chão, não tem mais esperança de se levantar quando isso acontece. E tem pessoas que ficam desesperadas sem saber o que fazer, como os discípulos ficaram.
Os discípulos, quando veio a tempestade, eles não sabiam mais o que fazer, não estavam esperando aquilo, eles ficaram desesperados, e aí eles foram até Jesus. É um conselho também que eu te dou: vá até Jesus. Quando acontecer alguma coisa assim na sua vida, uma coisa ruim que você não está esperando que vier sobre a tua vida, não se desespere. Confia no Senhor. Não se desespere, porque Deus, o Senhor Jesus, Ele está contigo. Ele estava ali no barco. Os discípulos, mesmo com aquela tempestade, eles não precisavam ficar desesperados do jeito que eles ficaram, porque Jesus estava ali. Eles tinham somente que confiar. E às vezes a gente passa por dificuldades, por momentos difíceis, às vezes se desespera, fica com aquela ansiedade: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Olha para um lado, olha para o outro. Não tem solução humana para resolver aquele problema. Mas a gente precisa entender que quando o Senhor Jesus está na nossa vida, nós não podemos nos desesperar. Nós precisamos confiar nele. E faltou ali para os discípulos uma coisa chamada fé. Porque fé, irmãos, Hebreus vai falar, Hebreus 11, que é a certeza. É a certeza das coisas que você não está vendo. Ou seja, você não está vendo ali o milagre, mas você tem certeza que o milagre vai acontecer. Isso é fé. E você não pode se desesperar. Ainda que estamos vivendo um momento de pandemia, muitas pessoas, infelizmente, têm morrido, muitas pessoas infectadas, mas nós temos que confiar em Deus. A nossa esperança é o Senhor. Se Ele está na nossa vida, ainda que a gente passe por momentos difíceis, por tribulações, por provações, por dificuldades, Ele está do nosso lado e nós não estamos sozinhos. Uma coisa é você passar por essa pandemia sofrendo, sozinho, sem saber que tem alguém do seu lado. E uma coisa é passar por essa pandemia sabendo que Jesus está do nosso lado. Aí sim, aí nós temos uma alegria, aí nós temos uma certeza de que vamos viver dias melhores, porque o Senhor Jesus está conosco. E, irmãos, neste momento, quando Jesus levanta, a Bíblia diz que Ele repreende o vento e a tempestade. Ou seja, o problema era o vento e a tempestade. O que estava causando terror, o que estava botando terror, o que estava causando desespero e sofrimento nos discípulos era a tempestade, era o vento, era o mar que estava revolto, estava enchendo o barco de água. Aquilo que estava trazendo tormenta, a Bíblia diz que quando Jesus levanta, Ele repreende. E eu creio em nome de Jesus que isso que está causando tormenta na tua vida, que isso que tem causado esse desespero, essa ansiedade, o Senhor Jesus, Ele vai se levantar e Ele vai repreender isso da tua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus e tem coisas que nós temos que fazer, nós como humanos que somos, mas tem coisas que Ele vai fazer. E nesse momento é o sobrenatural que acontece. É no momento que Ele mostra que Ele também é Deus. Ele mostra o sobrenatural. E ali naquele momento Ele mostrou para os discípulos quem Ele era. A Bíblia diz que sem Ele nada do que se fez teria sido feito. Porque para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ou seja, Jesus é o Criador. E o Criador, Ele tem domínio sobre o que Ele criou. Ele tem controle sobre o que Ele criou. E Ele mostra para os discípulos naquele momento que Ele tem poder para controlar a natureza. Ele tem poder para controlar aquilo que estava ali causando tormenta. E Ele repreendeu. E a Bíblia diz que naquele exato momento seguiu a bonança. Talvez o momento de bonança ainda não chegou na tua vida, nem na minha vida, ou na vida de quem está nos vendo, nos assistindo. Mas tenha certeza, o momento de bonança vai chegar. Vai chegar porque Jesus, Ele é poderoso, Ele tem poder, e nós precisamos confiar. Ali quando Ele repreendeu os discípulos, eles ficaram perplexos. E assim vai ser na sua vida.
Quando o Senhor Jesus Cristo fazer um milagre acontecer na sua vida, você vai ficar perplexo, você vai ficar perplexa quando isso acontecer, porque o milagre vai chegar e a bonança vai chegar para a tua vida. E os discípulos perguntaram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Este é Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Santo, o Todo-Poderoso, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vive à destra do Pai. É Ele, e aquele que vai voltar para nos buscar. Esse Jesus, esse a qual nós dedicamos as nossas vidas, esse qual nós estamos a cada dia procurando servir, procurando fazer o que lhe agrada. É esse Jesus que tem poder para fazer o milagre acontecer. Então, o que a gente, já estou finalizando, o que a gente pode aprender com isso? Primeira coisa, não se desespere quando vier o momento difícil, quando vier a luta, quando vier a provação, quando você estiver passando pelo deserto. E muitas das vezes a gente passa, mesmo sendo cristãos. O Josué era justo, mas ele passou pelo deserto junto com o povo pecador, mas ele herdou a vida, a terra prometida, ele herdou. Então nós precisamos entender isso, que a gente precisa não se desesperar quando vier um momento difícil, porque às vezes é até natural do ser humano o desespero, porque você olhar para um lado, olhar para o outro, não vê saída, mas nós precisamos manter a calma. Se a gente confessa a Cristo como nosso Salvador e nós cremos nele, confiamos nele, nós precisamos manter a calma nos momentos, nestes momentos principalmente nos momentos de luta, nos momentos difíceis, que a gente precisa manter a calma e dizer: não, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O meu Deus, Ele está no controle dessa situação. E a gente precisa manter a calma, como Jó. Jó passou por aquela provação toda e ele manteve a calma. Ele disse: não, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele se manteve calmo naquele momento tão difícil da sua vida. Aí a gente precisa manter essa calma. A segunda coisa é confiar. Confiar no Senhor, mesmo que o Senhor esteja no nosso barco. E às vezes a gente pensa que Ele está, mas às vezes a gente não entregou o barco a Ele. E às vezes tem muitas pessoas assim que tá e não tá, né? Sabe como é? Pensa que tá, mas não tá. E o Senhor Jesus, Ele quer que você entregue o barco nas mãos dEle, o barco da sua vida. Entrega a Ele completamente e deixa Ele governar, deixa Ele guiar o barco da sua vida. Então, se Ele está no barco com você, mesmo que venha a tempestade, não se desespere, confia nele, mantenha calma, porque Ele está ali. E se em algum momento você vê que não tem jeito mesmo, pode acordar Ele, pode acordar, clama com muito fervor, clama Ele, acorda Ele, porque Ele vai te levantar para te socorrer. Ele não vai deixar você perecer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não vai deixar você perecer e Ele vai te socorrer como Ele socorreu os discípulos e repreendeu o vento e a tempestade. Ele vai repreender todo o mal da sua vida. Ele vai repreender e vai chegar a bonança. Talvez você esteja esperando a bonança chegar. Vai chegar. Vai chegar, confia. Coloca a tua fé em ação. O Senhor Jesus, naquele momento, Ele repreendeu até os discípulos. Onde está a fé de vocês? E Ele quer encontrar fé em mim e em você. Confia nele, entrega a tua vida. E outra coisa que a gente precisa entender é que Deus, o Jesus Cristo, Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Às vezes você olha assim, o problema é muito difícil, é muito grande. Não tem como. Tem como sim. Confia. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega tudo nas mãos dEle. Lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele não vai deixar você sofrer. Ele não te criou para o sofrimento. O sofrimento até pode vir, mas ele vai passar. É algo que é passageiro. Não é algo que vai durar para sempre na nossa vida, não. Porque nós temos Jesus e Jesus é alegria. Jesus é alegria. Na presença do Senhor, até a tristeza ela salta de alegria. Então a gente precisa confiar nele e entender que o barco estando
o Senhor Jesus no barco, pode vir tempestade, Ele vai acalmar a tempestade. E a gente precisa entender e confiar, mesmo no momento mais difícil, no momento de tristeza, de dor, ainda há esperança. Ainda há esperança. Porque o Senhor Jesus, Ele está nas nossas vidas, Ele está no controle. Ele vai sempre fazer o impossível se tornar possível nas nossas vidas. Então, finalizando, eu quero dizer para você o seguinte: entrega-se ao Senhor. Talvez você está sofrendo até hoje porque você ainda não se entregou completamente nas mãos de Deus. Talvez você está sofrendo, está passando por momentos difíceis porque você ainda não se entregou por completo. Entrega-se. Dá mais de si, dá mais de você mesmo para Ele. Diz: Senhor, a partir de hoje eu quero mais de Ti, eu quero me entregar mais, eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo, eu quero mais, eu quero me entregar verdadeiramente ao Senhor. E Ele vai te honrar. Todos os teus projetos, todos os teus planos, todos os teus sonhos, tudo aquilo que você tem projetado e planejado, o Senhor vai te honrar. Não perca a esperança. Por mais que seja difícil o momento que vivemos, mas o Senhor Jesus é a nossa esperança, a esperança verdadeira. E Ele vai nos abençoar. Então eu quero te agradecer ao Senhor por essa palavra e quero orar pela tua vida mais uma vez, porque nós estamos vivendo um momento que precisamos orar mais e mais, né? Amém? Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nós queremos mais uma vez te adorar e glorificar o teu nome. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo este vídeo. Deus, e todas as outras pessoas do nosso país, todas as outras pessoas do mundo que estão carecendo muito mais do Senhor agora, Pai. Nós já precisávamos de Ti antes, mas agora estamos precisando muito mais, porque estamos vivendo um momento de pandemia. Meu Pai, que a cura seja encontrada o quanto antes e que possamos voltar, meu Pai, a viver momentos mais felizes ainda na Tua presença e agradecer por tudo, né? Nós vamos chegar ao final disso tudo e vamos agradecer ao Senhor que tem nos guardado, que tem nos livrado. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia das famílias que estão enlutadas, quantas pessoas que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor console e conforte os corações. Pai, aquelas pessoas que estão contaminadas, que elas possam ser curadas. Muitos já têm sido curados, mas nós continuamos orando e pedindo ao Senhor que continue a fazer milagres, Pai, neste momento tão difícil. Muito obrigado, Pai. Nos abençoe e aplique essas palavras em nossos corações. Em nome de Jesus, amém, Senhor.